O Brasil está hoje sob um grave risco de colapso por conta de uma decisão tomada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, na manhã dessa segunda-feira. Eu vou explicar todos os detalhes dessa história para você nesse vídeo, mas antes eu preciso mostrar uma outra história tão revoltante quanto essa. Preste atenção. Dizem por aí que as recentes demissões ocorridas na Globo foram motivadas por uma pesquisa da Quest que apontou que a percepção da população é de que a Globo News é um canal de esquerda. Segundo alguns veículos, militantes como Daniela Lima e outros foram demitidos porque a emissora pretende agora mudar a sua linha editorial em uma guinada à direita. Francamente, a Globo de hoje precisa demitir ainda metade dos seus jornalistas e fazer outras mudanças drásticas para que deixe o campo da extrema esquerda e passe a ser vista apenas como esquerda. E aqui está uma prova muito clara disso. Na noite de ontem, domingo, o pessoal da Globo News comentava sobre o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin, que havia ocorrido na sexta-feira. Veja só como um dos correspondentes internacionais descreveu Putin e Trump. Olha, há divergências se para o Trump foi um fiasco, um vexame ou um desastre. Agora, há unanimidade de que foi uma vitória para o Putin. O Putin saiu ganhando em tudo. O Putin conseguiu ser recebido pelo presidente americano com tapete vermelho, sendo aplaudido pelo presidente americano, ainda ganhou uma carona na limusine presidencial. Foi tratado de igual para igual. Um criminoso de guerra que não pode ir à maioria dos países porque seria preso, né, porque tem uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional, recebido como um herói. E o Trump fez rapapés para ele, o Trump se curvou diante dele. O Putin tem um poder sobre o Trump que é inexplicável. Bom, talvez seja explicado pelo fato de que o Trump adora ditadores, né? Quando se encontra com Donald Trump, Vladimir Putin é chamado de um criminoso de guerra que não pode ir à maioria dos países porque seria preso. E Trump, por tê-lo recebido, é classificado como alguém que gosta de ditadores. Pois é, só que o pessoal da Globo, ao fazer esse tipo de comentário, parece ter esquecido que este mesmo Putin tem no Brasil um de seus maiores aliados, ou, devo dizer, um de seus melhores amigos, que é justamente Lula, o cara para quem a Globo tanto militou em 2022 e milita ferrenhamente até hoje. Só que o destino, dessa vez, resolveu ser ainda mais cruel com a emissora. Na noite de domingo, o pessoal descreveu Putin da forma que eu acabei de mostrar. Na manhã seguinte, a de hoje, segunda-feira, o criminoso de guerra ligou para o seu amigo brasileiro para contar todas as fofocas sobre a sua conversa com Trump na última sexta. O pessoal da Globo News precisou noticiar o fato, só que agora os adjetivos de Vladimir Putin já haviam mudado completamente. Pouco, o presidente Lula conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Vamos direto lá no G1 para a gente ter as atualizações. Um telefonema que aconteceu há pouco e durou cerca de 30 minutos. Informação do Guilherme Mazui, nosso repórter, que é o setorista também lá do Palácio do Planalto. Bom, já tem informação oficial, inclusive, que é a seguinte. O telefonema ocorreu nesta manhã, ou seja, nesta segunda-feira. Lula e Putin conversaram, então, rapidamente por 30 minutos, segundo aqui as informações que a gente tem, claro, sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia, mas principalmente sobre aquela conversa no Alasca, né? A conversa de Donald Trump com Vladimir Putin, que foi uma pauta mundial. Pois é, quando fala com Trump, ele é um criminoso de guerra, mas quando fala com Lula, ele é apenas o presidente da Rússia ou o líder russo. Curioso, não é mesmo? Lula já viajou 2 vezes à Rússia só no atual mandato e, além de terem se encontrado pessoalmente nessas 2 ocasiões, os dois ainda conversaram por telefone outras vezes, como aconteceu na semana passada e novamente hoje. Lula já se esquivou de uma pergunta de um jornalista sobre uma possível vinda de Putin ao Brasil, mentindo que não sabia da existência do Tribunal Penal Internacional, que pede a prisão de Putin e tem o Brasil como signatário. Lula, até hoje, em suas declarações públicas, considera que a Ucrânia é tão responsável quanto a Rússia pelo atual conflito. Trump recebe Putin com um aperto de mão. Lula, por outro lado, deu um abraço caloroso em Putin em sua viagem mais recente à Rússia em maio deste ano.
Mas Trump encontra Putin e é chamado de alguém que gosta de ditadores. Lula, que fez tudo isso que eu acabei de descrever e ainda é um fervoroso defensor de Nicolás Maduro, Fidel Castro e tantos outros, é apenas um chefe de Estado conversando com outro chefe de Estado. E ainda tem gente que chama isso de jornalismo. Bom, por falar em militância, se isso estivesse apenas na imprensa, nosso problema ainda seria pequeno. Mas infelizmente ela está presente também nos tribunais superiores desse país. Vamos aos fatos. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, tomou na manhã de hoje uma decisão que coloca o Brasil inteiro em risco de colapso. Lembra que Alexandre de Moraes foi sancionado pelos Estados Unidos através da Lei Magnitsky e que isso provoca a chamada pena de morte financeira? Pois é, a dependência do sistema norte-americano faz com que os bancos, por exemplo, sejam obrigados a encerrar suas respectivas prestações de serviços à pessoa sancionada, a fim de evitar que as próprias instituições possam ser penalizadas. Só que um colega de Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino, o comunista que foi colocado por Lula na Suprema Corte justamente para fazer militância política, tomou hoje uma decisão que força as empresas brasileiras a desrespeitarem os efeitos da Magnitsky para proteger Moraes. A decisão tomada por Flávio Dino, na verdade, é de um caso que não tem nada a ver com a história. É uma ação movida pelo Instituto Brasileiro de Mineração contra ações judiciais movidas por municípios brasileiros na Inglaterra. Só que Dino usou esse caso para determinar o cumprimento de algo muito mais amplo. Em uma decisão monocrática, ele determinou que, abro aspas, leis estrangeiras, atos administrativos, ordens executivas e diplomas similares não produzem efeito em relação a pessoas naturais por atos em território brasileiro, relações jurídicas aqui celebradas, bens aqui situados, depositados, guardados e empresas que aqui atuem. Fecho aspas. Com isso, Dino está obrigando empresas brasileiras, como os bancos onde o ministro Moraes tinha conta, por exemplo, a escolherem entre sofrer sanções secundárias dos Estados Unidos por não cumprirem a Magnitsky ou serem punidos pela justiça brasileira por estarem descumprindo ordens internas. Na prática, Dino está obrigando os bancos a descumprirem as medidas decorrentes da Lei Magnitsky para proteger Alexandre de Moraes. Só que isso pode levar esses bancos a perderem o acesso ao sistema financeiro americano, afetando significativamente as operações financeiras e colocando todo o sistema financeiro no Brasil em contagem regressiva para colapsar. Diante de tudo isso, fica muito claro que Flávio Dino é mais um ministro que escolheu um lado, e esse lado definitivamente não é o do povo brasileiro. Bom, diante dessa situação, eu me senti obrigado a adiantar o lançamento de um material que eu pretendia disponibilizar apenas daqui a alguns dias. Eu preparei um e-book com um conteúdo muito bem detalhado sobre como proteger o seu dinheiro e o seu patrimônio em um cenário hipotético de uma ditadura, onde o cidadão de um país está sujeito a sofrer graves consequências por decisões das autoridades do seu país, inclusive em relação às sanções de outros países. Tudo isso foi escrito com base em um cenário hipotético e qualquer semelhança com a realidade atual brasileira é mera coincidência. Enfim, o e-book custa apenas R$ 29,90 e, por conta da notícia de hoje, eu estou disponibilizando-o imediatamente. Para ter acesso, aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui no canto ou clique no link que está na descrição do vídeo. Se eu fosse você, eu não esperaria a situação piorar para começar a proteger o meu dinheiro.